Nós lemos a partir do versículo 20, 2 Timóteo capítulo 2, versículo a partir do 20. Hoje eu quero falar um pouco nesse tema, usando o tema vasos de misericórdia, que esses são os vasos que o Senhor Ele está à procura dentro da sua casa, vasos de misericórdia, porque nós vivemos hoje um contexto onde a misericórdia da vida do ser humano estará cada dia se ausentando. A misericórdia de Deus não. A misericórdia de Deus, ela permanece conosco. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas a misericórdia na vida do homem hoje é muito limitada. E é sobre esse vaso de misericórdia que eu quero falar nesta oportunidade. Versículo de número 20 a seguir, que diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se. Porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprezando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Meus irmãos, nós sabemos que Timóteo, em primeiro lugar, vale salientar para os irmãos que Timóteo, ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi instruído, não foi com qualquer pessoa. Timóteo, ele foi instruído por Paulo, um homem que outra hora era perseguidor da igreja, mas nós temos conhecimento que o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ainda chamado e reconhecido como Saulo de Tarso, não quer dizer que o nome dele foi trocado, era chamado Saulo pela região que ele estava naquele momento, mas tinha regiões que ele era chamado de Paulo. Mas é sobre isso que eu quero falar. Esse homem, ele agora conhece a verdade, e ao conhecer a verdade, esse homem começa a pregar o Evangelho. Aquele homem que perseguia, agora vai ser perseguido por amor ao Evangelho. E Timóteo, ele tem um privilégio esse de ouvir Paulo, aquele que teve um encontro extraordinário com o Senhor, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos dizer que Paulo faz um convite para Timóteo, e esse não foi um convite para ir para uma churrascaria. Fazer um convite para ir para um banquete é muito bom. Fazer um convite para que você vá simplesmente para um restaurante ou para uma praia comer um peixe assado é um convite maravilhoso. Mas o convite que ele faz para Timóteo
é um convite que muitos hoje não querem. Eu vou dizer por que muitos não querem hoje. O convite foi esse: Timóteo, vem sofrer comigo, Timóteo. Olha que convite que o apóstolo Paulo faz com Timóteo, mostrando para Timóteo que servir a Deus não é somente momentos de sorrisos, não é somente momentos de alegria. Servir a Deus é sofrer em prol da obra de Deus, é sofrer pelo Evangelho do Senhor. Mas hoje nós vivemos uma ocasião e um momento em que muitos mais não querem sofrer em prol da obra de Deus, muito mais não querem sofrer em prol do Evangelho do Senhor. Mas Timóteo, ele foi bem instruído, e o Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, orienta Timóteo que chamado é sofrimento, chamado é sofrer. Fazer a obra de Deus, quando tudo vai bem na nossa vida, é a coisa mais fácil desse mundo. Fazer a obra de Deus, irmãos, quando nós olhamos para nós, para a nossa saúde, a gente estamos bem, é muito fácil. Fazer a obra de Deus, irmão, quando a gente abre o nosso guarda-roupa e tem a melhor veste para vestir, é fácil. Fazer a obra de Deus quando a gente olha ali à beira da nossa cama, ou quem tem um lugar específico, uma sapateira, e botar o sapato e escolher o sapato que vai vestir, a pegada que vai calçar, é muito fácil, irmão. Mas fazer a obra quando a saúde não está bem, isso é para quem tem chamado de Deus. Fazer a obra, meus irmãos, quando a gente não tem um calçado para calçar, não é brincadeira. Eu digo, irmão, porque eu vivo isso na pele. Fazer a obra de Deus, quando a gente olha para dentro do guarda-roupa e não tem uma vestimenta para vestir, isso não é fácil. Por que eu posso pregar isso aqui? Porque eu vivi isso na minha pele. Eu sei o que é ter um único terno para vir para a igreja. Eu sei o que é ter um único sapato rasgado e precisar de colocar chiclete embaixo para poder vir para a igreja. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é poder não se ajoelhar para ninguém ver o rasgão da calça. E nem porque não era que não tinha linha para costurar, é porque nem a linha mais segurava de tanta emenda que já tinha. Eu sei o que é isso. É por isso, meus irmãos, que fazer a obra de Deus hoje, para mim, não tem dificuldade de fazer a obra de Deus. Pode estar em uma situação que for, eu estou fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus é sofrimento. A obra de Deus é sofrer por amor. E Paulo sabia que precisava instruir a Timóteo. Irmãos, toque atenção para esta palavra, porque tem muitas pessoas que desistem da fé, porque infelizmente existem muitos pastores despreparados, e quando vai fazer o convite na igreja, logo para aquela pessoa: venha servir a Cristo, porque tudo vai ser de bom para a sua vida. Venha servir a Cristo, porque tudo vai ser maravilhoso. Deus vai vir dar riqueza, Deus vai abençoar. E só bota essas ilusões na mente das pessoas que não são evangélicas. Não, eu sou diferente. Quer servir a Deus? Se prepare para sofrer. Quer servir a Deus? Saiba que vai passar um momento difícil. Quer servir a Deus? Saiba que você vai passar momentos tenebrosos na sua vida. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é sofrer. E muitas das vezes, alguns pastores têm culpa em muitas pessoas estarem hoje desviadas das igrejas, porque quando vieram se converter, os pastores botaram na mentalidade daquelas pessoas uma ilusão que ser crente é mil maravilha. É não, irmão. Ser crente é sofrimento. Jesus provou isso na sua pele, que servir a Ele é uma renúncia, é pagar preço, é passar noites escuras, é ser perseguido. Jesus disse para ele: olha, muitos vão odiar vocês, mas não é por outra coisa não, é pelo Evangelho que vocês pregam. Vocês serão odiados por muitos. Por que muitos não pregam isso, irmão? Por que muitos não mostram isso para os novos convertidos? Ou para aqueles que vão se converter? Você tem que preparar eles que servir a Deus é sofrimento, irmão. Mas em tudo existe uma promessa. O próprio Jesus disse: vocês não vão estar só. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, para que esteja com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Espírito de Deus, Ele está em nós, mas a prova vem, a noite escura vem. E muitas das vezes crentes imaturos, na hora da prova de logo, ser crente é para sofrer, porque assim não quero. Então tu quer o manjar do rei, tu quer o
você deseja para você? Ou você pensa que o que está preparado lá no céu se compara com esse manjar desse mundo, que o mundo oferece para você? Ou você acha que se compara com o ouro, com a prata, que tudo isso vai ficar aqui? Não, irmão, nada se compara com o que está preparado lá no céu. É por isso que a prova, ela vem sobre a tua vida. É por isso que a prova bate na tua porta. É por isso que as noites são escuras e tem hora que a gente entra em desespero na vida. Por quê? Porque o céu que nos espera é melhor e é maior do que qualquer coisa dessa terra. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu sou melhor do que você? Não, eu sou também de matéria, irmão. Eu também tenho um espírito, tenho uma alma, tenho um corpo. Eu também sou falho, eu também sou pecador. Mas por que eu não largo a fé? É porque não tem outro caminho a ser seguido senão Jesus. É porque não tem outro caminho que leve o homem para o céu senão Jesus. Jesus disse que servir a Ele é renúncia. Ele disse: toma a tua cruz e siga-me. Em outras palavras, Ele está dizendo: vai ser um momento difícil, mas no final nos garante o céu e glória. É por isso que eu não largo a fé por nada. Então Paulo, sabendo disso, Paulo disse: eu tenho que incentivar Timóteo. Eu tenho que mostrar a Timóteo que servir a Jesus é sofrer, que servir a Jesus é passar noites escuras, que servir a Jesus é seguir Ele em sofrimento, é passar momentos difíceis. Aí Paulo olha para aquele jovem que estava iniciando a sua jornada ministerial, olha para Timóteo e fala: Timóteo, vem sofrer comigo, Timóteo. Olha que convite. E Timóteo agora vai caminhar com Paulo, vai ver muitos momentos Paulo sair correndo da cidade, descendo o cesto pela janela para o sepulcro, se tornar um fugitivo. E Timóteo vai sendo criado, vendo tudo isso que Paulo estava enfrentando na sua vida. É por isso, meus irmãos, que um crente que sabe o que é ser crente de verdade, que um crente que sabe o que é ser vereador de verdade, a lama pode dar na sua pestana, mas ele não larga a fé. As coisas podem se complicar, pode faltar a saúde, pode faltar o dinheiro, pode faltar o dinheiro para pagar o boleto do mês, pode as portas se fechar, pode faltar o alimento dentro de casa, mas aquele que tem a convicção de servir a Jesus sabe que em tudo Deus proverá, sabe que em tudo Deus mandará o necessário, e não entra em desespero aceitando as propostas desse mundo, comendo os manjares do reino. Não, irmão, não podemos se contaminar com as coisas desse mundo. Então Timóteo vai vendo tudo aquilo e vai crescendo, vendo o sofrimento de Paulo. É por isso que Timóteo deu continuidade ao ministério, e veio um jovem que aprendeu de uma forma tão linda, também sofreu, passou momentos difíceis, mas antes do sofrimento, o apóstolo Paulo já ensinou a ele que evangelho é sofrimento. Então Timóteo passava em todas as diversidades de cabeça erguida. Crente que é crente, irmão, pode vir o que vier, mas ele está na presença de Deus. Crente que é crente, irmão, alguém pode dizer que ele é feio, mas ele diz: eu sou bonito, estou na igreja servindo a Deus. Crente que é crente, alguém pode pisar e vai dizer assim: pode pisar agora, mas amanhã levanta aí ruas de ouro e cristal, pode pisar. Crente que é crente, irmão, não deixa ser levado por calúnia e defamação de ninguém, porque quem tem a sua boca fala o que bem quer, mas crente que é crente de verdade, irmão, é o mundo se levantando,
apenas à frente de um púlpito pregando, está enganado. E ministério é sofrimento, ministério é lágrimas quentes, ministério é alguém sorrindo e você chorando, é alguém chorando de alegria e você nas madrugadas derramando lágrimas de sangue. Ministério é isso, é sofrer em prol da obra de Deus. Ele olhou para mim e disse: eu não sei como é que o senhor aguenta. Eu disse: sabe por que, meu filho, eu aguento? É porque eu sei o chamado que eu tenho, eu sei quem me chamou, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele me colocou na frente de uma obra. Eu não peguei um pote de vinagre, nem um pote de óleo e mandei ninguém me ungir a pastor da igreja. Não, eu tenho um chamado de Deus da minha vida, e quem tem chamado não sabe aonde vai chegar a glória. É por isso que eu não paro, meus irmãos. Enquanto o fôlego de vida eu tiver, eu estou aqui dando glória a Jesus. Alguém certa vez olhou para mim, me lembro como hoje. O meu primeiro carro, um Fusca. Ô Fusca abençoado. Um Fusca. Lá vai eu para Catende. Vai mãe dentro do Fusca, Aniele dentro do Fusca, as meninas dentro do Fusca, e lá vai para Catende para um culto. De repente os faróis se apagam. Boa, se apagou os faróis. Cheguei naquela igreja, preguei, depois voltei, com o farol apagado, Aniele com a mão do lado de fora, com a lanterna do celular para a gente chegar aqui, meu. Isso é prova, irmão. Chamado de Deus é brincadeira. É por isso que eu acho engraçado esses povinhos aí, esses povinhos que ficam nos púlpitos. Eu sou profeta, eu sou não sei o quê, e muitas das vezes, irmão, quer estar corrigindo o homem de Deus, quer estar corrigindo o homem que tem estrada, irmão, homem que sabe que é ministério e é sofrendo na obra, quer falar o quê? Vai tirar a fralda endemoniado. Lá vem ele, assim, ó, e eu quero enxergar a estrada. Olha, irmão, quero enxergar a estrada. De repente vem a viatura na frente. Eu disse: agora foi bom. Lá vem a viatura, eu disse assim: a viatura vai parar para ajudar a gente. Hoje eles nem pararam, foram embora e a gente veio. Quando foi no outro dia, a Daniela não conseguiu nem levantar o braço, porque ela tem um sítio, então ela está, quando não conseguiu nem levantar. E outra, o pior não foi nada, nem a porta direita e nem a porta esquerda que abre mais no Fusca. Eu estou falando de prova, irmão. Sabe o que é isso? Chamado de Deus. Eu poderia ter me reclamado, né? Não é verdade? Alguém chegou para mim depois e disse assim: que chamado é esse, rapaz? Como é que tu tem um chamado? Tu está andando de Fusca. Eu digo: meu filho, eu estou lá preocupado se eu ando de limousine, se eu ando de Fusca. Eu sei que eu vou andar em rua de olho cristal. Eu quero ir para o céu, meu filho. Tem gente que é assim, não sabe o que é obra, não sabe o que é ministério. Aí ele fica: quer me falar o quê? Vai tirar fralda, rapaz. Vai saber o que é obra. É por isso que eu, irmão, esse aqui, eu estou falando de mim. Eu aqui não aceito correção de ninguém. Digo porque para me corrigir tem que fazer primeiro a metade do que eu faço. Se fizer a metade que eu faço na obra, eu me sinto para te ouvir. Agora os poupinhos, irmão, não sabe de nada, não faz nada pela obra. Isso não poderia ser assim. Vai tirar a fralda primeiro para poder falar do homem de Deus à terra, rapaz. Em uma casa, irmão, há vasos de todo tipo. A Bíblia vai falar que há vaso de ouro, há vaso de prata, também há vaso de pau, há vaso de barro, uns para honra, outros para desonra. E nós sabemos que nas igrejas é assim mesmo. Tem pessoas que estão na igreja para honrar Deus, mas tem outras que só Jesus na casa, irmão. Tem pessoas que na casa de Deus é para trazer honra ao nome do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor, mas também tem outros que só o sangue de Jesus. Mas, irmão, que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor, que Deus possa te usar na mão dele de forma especial. Mas eu não quero falar sobre esses vasos que lemos aqui em 2 de Timóteo 2, a partir do 20, mas eu quero falar de um vaso que está no livro de Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Glória ao nome do Senhor. Porque em 2 de Timóteo, a partir do 20, nós vamos encontrar vaso de ouro. Sabe o que é um vaso de ouro, irmão? Vou dizer uma coisa, eu vou interpretar. É aquelas pessoas que se acham demais. Chega na igreja parecendo uma estrela.
uma coisa: eu nunca vi pela Bíblia Jesus fazendo vaso de ouro. Eu nunca vi pela Bíblia Jesus fazendo vaso de prata. Eu nunca vi pela Bíblia Jesus fazendo vaso de madeira. Mas eu já vi ele fazendo vaso de mármore. Jeremias capítulo 18. Jeremias é tomado e levado à olaria. Ali está, irmão, uma revelação do que aconteceu, nada mais nada menos do que está escrito no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando ali na divindade está ali formando o corpo do homem do pó, Deus coloca as suas mãos ali. É por isso que o ser humano é a única criação de Deus que tem as digital sobre o seu corpo. Então eu não vejo Deus fazendo vaso de ouro, eu não vejo Deus fazendo vaso de prata, eu não vejo Deus fazendo vaso de madeira, mas de barro. Por quê? Porque o que barro tem que passar pelo fogo. E o que é passar pelo fogo? É passar pela prova, é passar pelos arroxos da vida, para ser usado nas mãos do Senhor Jesus. Porque tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer pagar por isso. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não aguenta uma provinha na vida. Tem gente que quer ser usado por Deus, quer ser levantado por Deus, quer posição diante da presença de Deus, mas não aguenta uma esmagada nas mãos, irmão. Não aguenta um dia de sofrimento, não aguenta uma noite escura, não aguenta uma palavra contrária, não aguenta uma calúnia, não aguenta uma difamação, não aguenta uma perseguição, não aguenta uma chicoteada, não aguenta uma decepção, que já fica teimoso, manhoso, quebrado para lá. Como é que Deus vai te usar nas mãos dele? Jesus foi chicoteado, mas ele continuou o ministério. Jesus foi cuspido, mas ele continuou o ministério. Os homens de Deus, alguns foram mortos na cruz, de cabeça para baixo. João Batista, sua cabeça arrancada dentro de uma bandeja, mas ele não deixava de pregar a palavra. Por quê? Porque quem tem chamado de Deus de verdade não baixa a cabeça diante das adversidades da vida. Que nós possamos ser vasos de barro, mas principalmente vaso de misericórdia. Romanos capítulo de número, leia para você ver capítulo 9, versículo de número 23, diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nós, vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Não queira ser um vaso de ouro, não queira ser um vaso de prata, de bronze. Não. Seja um vaso de misericórdia na casa de Deus. Sabe o que é um vaso de misericórdia? É um vaso que tem o coração quebrantado, irmão, para a obra. É um vaso que tem o coração quebrantado pelas pessoas. Tem o prazer de ver aquela pessoa na igreja e não me jogar para fora da igreja. Vaso de misericórdia. Ah, o irmão está fraco, se desviou, acabou. Pare com isso, olhe por ele, para Deus dar força, para Deus levantar. É esses vasos que a igreja precisa. Vaso que tenha misericórdia, que não jogue para fora, mas traga para dentro, que não dê soco, mas estenda as mãos, que não derrube, mas que ajude aquela pessoa a se levantar. Vaso de misericórdia. Que é muito fácil a gente apontar a fraqueza dos outros. A gente está olhando aí, está fulano, Betano falar, estenda a mão para ele, estenda a mão para estar precisando do quê, meu irmão? O meu irmão está precisando do quê? Levante, vamos, Jesus te ama. E não ficar dizendo, sabe, pastor, acabou-se, desviou, Jesus não te chamou para isso, ele te chamou para ser um vaso de misericórdia, estende as mãos. Irmão, o mundo já está indo para derrubar demais, a igreja tem que ajudar a levantar, irmão. O mundo aí derruba todo dia, mas a igreja tem que estender as mãos para levantar as pessoas. Vasos de misericórdia. É isso que eu preciso ser. Um vaso de misericórdia. Olhar para alguém com olhar de misericórdia, não com olhar de ódio. Ah, mas me feriu, olhar de misericórdia. Ah, mas falou mal de mim, olhar de misericórdia. Ah, mas me perseguiu, olhar de misericórdia. Não é com olhar de ódio, porque você é crente, e crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que tem a mente de Cristo.
E quem tem a mente de Cristo, as coisas contrárias não escravam a sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Agora, se o ódio toma conta de você, a ponto de fazer com que você não tenha a mente de Cristo, você precisa ter um renovo de Deus na sua vida. Você precisa pedir misericórdia a Deus, porque nós temos que ser vasos de misericórdia, estender as mãos para levantar alguém que está caído. É isso que nós temos que ser, e você diga amém por isso. Então que você não se preocupe em ser vaso de ouro, nem de prata, nem de madeira. Seja de barro, mas tenha a essência de misericórdia. Seja vaso que tem misericórdia pelo próximo. Quantas das vezes, irmãos, a gente vira as costas para tantas pessoas? Quantas das vezes tem pessoas que a gente poderia estender as mãos e a gente não estende? Muitas das vezes a gente vê uma situação não está errada. E muitas das vezes aquela pessoa não consegue se levantar só, precisa de alguém. Por isso que Jesus ensinava que não andasse de um, mas andasse de dois, porque se um caísse, o outro levantava. Estender as mãos, é isso que está precisando hoje no evangelho geral. Não é só aqui não, é geral. Vasos de misericórdia para se levantar. Sabe o que acontece hoje, para me encerrar, em muitas igrejas? É que quando alguém cai, tem pessoas dentro da igreja que ficam aplaudindo. Não era medida, não era medidona, não se achava. Irmão, quer dizer que tu vai aplaudir alguém que caiu nas mãos do diabo. É a mesma coisa que tu está batendo palma para o diabo, dizendo: é isso aí, diabo, gostei do que tu fizesse. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Se alguém caiu, se tristeza, tem que ajudar aquela pessoa a se levantar, porque